Olá, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Hoje, 6 de dezembro de 2025, sábado, Deus tem uma palavra para você. Fique até o final, Deus vai te abençoar. Amém. O nosso texto é Efésios capítulo 5, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Amém? Efésios do capítulo 4, versículo 25 ao versículo 5, ao capítulo 5, versículo 21, Paulo nos orienta aí, dando várias exortações para uma vida cristã que possam revelar Cristo, uma vida cristã equilibrada. Amém? Vamos aqui aprender um pouco com esse texto do capítulo 5 de Efésios, versículo 13, que começa dizendo assim: Mas todas as coisas. No versículo anterior, Paulo ele vem falando das coisas ocultas, que até o só referir-se a ela para um genuíno crente é vergonhoso. Então, Paulo está se referindo, quando diz todas as coisas, àquilo que é pecaminoso, ou seja, diante de Cristo, todo pecado é revelado. Os mais ocultos que você possa imaginar, aquilo que você faz no mais escondido, no mais oculto, no mais segredo, não tem nada que não esteja revelado diante de Deus. Então, como ele vem falando das coisas ocultas no versículo anterior, que só dizer em público para um cristão é vergonhoso, ele vai dizer no 13, todas as coisas, então se referindo ainda a essa condição da coisa pecaminosa. Quando vem a Cristo, isso é revelado. Amém? Sabe por quê? Porque Deus te conhece, Deus me conhece. Deus sabe daqui a pouco como é que vai ser a minha vida, amanhã, o que vai acontecer comigo. E eu tenho a expectativa que eu possa estar vivo e falar com você por aqui de novo, mas quem sabe? De todas as coisas, plenamente é Deus. Então, todas as coisas são reveladas diante do Senhor. Jeremias, o profeta, escreveu no capítulo 17, versículo 10, dizendo assim: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, né? Para recompensar cada um de acordo com sua conduta, de acordo com suas obras. Olha, Deus sabe o que você faz, Deus sabe a sua conduta, Deus sabe a minha conduta. Aliás, o profeta Isaías tem consciência que Deus conheceu ele antes que ele se formasse no ventre da mãe. Está lá no capítulo 1. E aí esses canalhas querem aprovar aborto aí, destruindo a vida, são criminosos, tá certo? Mas vamos aqui aprender com a palavra de Deus. A primeira coisa é que todas essas coisas, tudo que se refere a você, a mim, Deus já conhece. E aí o versículo vai continuar dizendo assim: quando reprovadas pela luz. Ora, a luz é Cristo. E quando, assim, Deus prova o coração do homem, ou a mente do homem, e sonda o mais íntimo dos seres humanos, quando ele tem conhecimento por antecipação do meu defeito. E quando você chega diante de Cristo, você percebe o seu defeito. Esse é, essa é a gloriosa manifestação do Espírito de Deus, que você, quando você se abre para Jesus, aí você se chega à luz, e aí você... Porque Cristo já conhece o meu e o teu pecado. Eu que preciso conhecer, e você também, porque quando eu chego na presença de Cristo, o defeito aparece. Amém? O rapaz pintou uma parede aqui para mim, e a luz era uma luz meio fraca. Depois eu botei uma luz um pouco mais de potência, né? E quando clareou, aí eu comecei a ver os defeitos da pintura. É assim é Cristo. O defeito está lá. Então ele já sabe, no escuro, ele já sabe. Agora, quando a gente vem para a luz, o defeito aparece, e aí isso assim demanda o caráter de Cristo, que ele deseja salvar todas as pessoas, todos os seres humanos, todo pecador. Jesus te conhece onde você for, em cima, embaixo, mergulhado, escondido, atrás da porta, da parede, trancado dentro do banheiro. Ele te conhece e me conhece também. Então, o que que... Agora, quando Cristo se faz presente, quando reprovadas pela luz, ou seja, quando a luz chega, ele reprova o pecado. Amém? Nesse sentido, o ser humano ele precisa reconhecer a presença de Cristo na sua vida e arrepender-se. Quando você entende isso, você diz: eu sou um pecador.
Aí você consegue compreender, porque a luz de Cristo ilumina a tua mente, você se arrepende, e aí isso é maravilhoso, você passa a crer. O versículo 13 de Efésios 5 vai continuar dizendo assim: se torna manifesto, autor, quando reprovada pela luz, se torna manifesto. Ou seja, quando a luz de Cristo ilumina um ser humano, ilumina a mente, o entendimento, as suas obras se tornam manifestas. Isso significa que a presença de Cristo revela tudo. Amém? Cristo olha assim para mim e para você e diz: olha, está tudo aí. Você só precisa entender. Vim e você vai entender e vai ser revelado a você, você vai compreender. Amém, querido? É uma palavra assim para a gente refletir. É ir à presença de Cristo, porque ele já te conhece. Agora, quando se vai à presença de Cristo, as obras são reprovadas porque elas se tornam manifestas, ou seja, se tornam visíveis. A sua mente vai entender, rapaz, que pecador sou eu. A presença de Cristo revela isso para nós. Jesus não condena, ele mostra e nos dá a possibilidade de arrependimento. Por isso se torna manifesto. Isso significa que a presença de Cristo revela tudo. Os pecados ocultos e não ocultos, todos eles. Jeremias, ainda capítulo 29, versículo 11, 12 e 13, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, Deus sabe o pensamento que ele tem a meu seu respeito. Ele disse que é para dar um fim esperado. O que é que você espera de Deus? Né? Aí o versículo 12 vai assim: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. O versículo 13: e buscar-me-ei e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Esse buscar a Cristo, aí ele vai vir, você vai entender, vai revelar as obras pecaminosas, vão ser reveladas diante de Deus. Você vai se entender como um pecador e Deus vai te perdoar mediante o teu arrependimento. Não precisa de mais nada. Na cruz, Jesus disse que estava consumado. Então, quem tem que entender isso? E a Cristo, aí os meus pecados vão ser revelados diante do Senhor, e aí eu só tenho uma coisa a fazer: ou me arrependo ou me arrependo. Amém? O versículo 13 termina dizendo assim: porque tudo que se manifesta é luz. No contexto em que Paulo vem ensinando, aqueles que esse ensino de Cristo, de Paulo a respeito de Cristo, é que aqueles que ainda não estão em Cristo estão em trevas. Nós vimos isso pelos versículos anteriores, tá certo? Então, a expressão tudo que se manifesta é luz significa que quando Cristo está presente na vida de um ser humano, as trevas do pecado desaparecem. Ou pelo menos é para desaparecer, porque Cristo está. Que coisa gloriosa, não é? Ele me dá uma consciência nova. Porque a presença de Cristo, meu amado, pela fé, traz a luz que é Cristo para a nossa vida. Você não pode. A luz de Cristo precisa estar internalizada dentro de mim por essa fé que é o Espírito de Deus age e faz. Então, nesse sentido, o genuíno crente ele é luz para o mundo. Como diz em Mateus, acho que é capítulo 4, por aí assim, 3 ou 4, ele vai dizer: vós sois a luz do mundo, com os crentes. O crente precisa refletir a luz de Cristo. E nem andar fosforescendo, não. É no comportamento, amado. Amém? Você compra a mesma carne, você vai ao mesmo hospital, você anda no mesmo ônibus, você desfruta das mesmas coisas sociais que está aí no mundo, que todo mundo tem direito. O que faz a diferença? É a luz de Cristo que está em mim, porque ela revelou, ela foi manifesta em mim, revelou os meus pecados, eu reconheci, e aí isso me dá esse entendimento que eu posso entender claramente que quando Cristo está presente na vida de uma pessoa, as trevas do pecado desaparecem. Eu não ando mais em trevas, eu ando em luz, eu ando em Cristo por essa fé, e aí isso vai me tornar luz para o mundo. Por isso é que alguém precisa olhar para um crente e notar algo diferente, assim. E não é o óculos novo que eu botei, não. É no comportamento, na atitude, na palavra, no falar. Olha, o versículo de ontem, que é o 12, Efésios 5:12, diz que tem coisa aí que feita no oculto que só referir, só pensar nela, só mencionar,
para o cristão é vergonhoso. Então, você e eu somos luz em Cristo. Você precisa entender que é uma pessoa pecaminosa, vir a Jesus, obter o perdão de Cristo, e aí você vai para a garela, para galera, a galera de Cristo, louvar a Deus, entender, olha, Jesus me perdoou, isso é gracioso. Amém? Eu quero encerrar lendo João 3,20, que diz assim: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Não vem para Cristo por isso. Para que as suas obras não sejam reprovadas, para que você possa entender que o que você está fazendo é errado, e aí isso fica patenteado. Você já sabe que está errado. Agora, quando Cristo vem, que ilumina a mente, isso se torna claro, e aí você precisa tomar uma posição. Ou você continua pecando, ou você se arrepende de Jesus, me perdoa, eu estou aqui arrependido. Então, amado, que a luz de Cristo se manifeste na sua vida. Que você possa entender essas verdades graciosas de que quando a luz de Cristo está em nós, as obras do mal vão ser manifestas e a gente vai se arrepender. Olha, não dá para dizer que é um crente, nascido de novo e viver praticando os mesmos pecados antigos, não, tá certo? Não dá para dizer que é crente e ficar apoiando socialismo marxista, terrorista, comunista, desgraçado do cão, que é esse sistema que o governo brasileiro está implantando na nossa pátria amada Brasil. Se você é crente e defende isso, eu digo que você não entendeu a crença, ou então você não entendeu o que é socialismo marxista, que agora chama de socialismo cultural, e essa porcaria que não deu certo em canto nenhum, muito pelo contrário, é dominação sobre as pessoas e prisão e morte e perseguição. Não se engane. Já proibiram a vigília, tá certo? Os irmãos fizeram porque foram corajosos, graças a Deus tem que ser assim mesmo, tá certo? Mas Deus te abençoe, que você possa entender que você é um pecador. Quando você vier para Cristo, esses pecados vão ficar patentes. Aí você vai poder refletir e dizer assim: Senhor, me perdoa. E arrepender-se assim. E aí, o que vai ter em você agora não é mais trevas, é luz, porque Cristo vai estar presente na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Deus te dê assim um bom sábado. Hoje aqui o que nós temos é uma programação específica para as crianças, tá certo? Mas amanhã, aí eu digo amanhã a você, nós temos culto às 18 horas. Deus te abençoe e te guarde, te dê um bom sábado e você possa ser alcançado pela revelação da graça salvadora de Jesus Cristo. Amém.